Um garoto bem estudioso vai morar em um templo. O problema é que ele não acredita nos deuses. Então vão ter alguns impasses com 3 irmãs que são sacerdotisas nesse santuário. Então pode ser meio conturbado no início. Ainda mais com situações que deixa ele de saia justa e parecendo um pervertido. Mas o plot twist do final é de lascar. Então vem comigo para mais um romance harém. Te peço para deixar o like se gostar, se inscrever no canal. Então, bora pro recap. Ele diz que a união matrimonial é uma das conexões que entrelaçam os humanos. Para cada pessoa existe uma conexão do destino. Uma conexão com familiares, amigos, com a família. Assim aparecem as 3 garotas e o protagonista acorda e segue para o templo onde sua nova vida vai começar. 2 mulheres olham para o estudante andando com um livro na mão e pensam que é muito fofo ele pedir ajuda às divindades para passar no vestibular. No entanto, ele não acredita em divindades. Embora ele saiba que ir para o santuário não tendo fé nos deuses é meio contraditório. Então com sua mala ele entra na casa do lado do templo, pedindo licença e chamando alguém, falando que é o Kamihate e que vai se mudar para esse lugar a partir de hoje. Mas ninguém o responde. Então ele diz que o sacerdote superior daí é bem idoso, deve que não escutou direito. Dito isso, ouve-se garotas conversando do outro lado da porta, falando sobre acharem roupas e meias tab. Quando o Kamihate vai abrir a porta, ele para, porque as percebeu se trocando. Quase que acontece algo estranho, e ele seria chamado de tarado que fica espiando as meninas. Daí uma delas abre a porta e está semi-nua bem na cara dele. O sujeito cai no chão com um choque e vê as 3 de sutiã, e começa a sangrar pelo nariz, um clássico. Elas fecham a porta e o clima fica tenso. O Kamihate só vai fingir que não viu nada, só que elas vão até ele, agora vestidas, e taca sal no homem. Ele não tá entendendo nada. A ruiva pede para trazerem mais sal para purificar o ser maligno degenerado. A de cabelo verde diz que precisam cuidar dele, falando de um jeito todo fofo e meigo. A do cabelo azul tá impressionada que ainda tem gente que sangra pelo nariz de excitação, até os dias de hoje. Kamihate percebe que elas são sacerdotisas. Depois, com todo mundo sentado, ele explica que basicamente vai começar a morar com elas a partir de hoje. Seu nome é Uryu Kamihate, colegial de 17 anos, falando que é um prazer conhecê-las. Mas a ruiva não gosta nem um pouco disso. Viver com taradão? Kamihate já pediu desculpas várias vezes por isso. Ela tá encabulada que ele viu o corpo nu de uma sacerdotisa sagrada. Uryu já explicou que foi um acidente. Ela diz que se ele não tem vergonha disso, sua irmã tenta acalmar e mudando de assunto. Uryu pergunta onde está o sacerdote superior. A de cabelo verde responde que ele só volta no dia seguinte. Ela pergunta se Uryu está mesmo no 2º ano do colegial. Ele diz que sim, então ela é a mais velha. Seu nome é Yaya Yamagami, universitária de 20 anos e diz que pode pedir sua ajuda a qualquer momento. A outra fala que apesar de ser a mais velha, Yaya é a mais infantil das 3. Yaya não gosta dessa maldade com ela. A mais nova espera que seja mimada bastante. Ela senta ao seu lado e diz que pode a tratar como irmã mais nova. Começou os crimes desse japa safado. Seu nome é Asahi e tem 14 anos. Uryu não entendeu legal esse trem de irmã mais nova com ele. Ela diz que não tem problema, afinal irão morar juntos. Parou aí, parou. Ele só tá morando de seu avô, então nada disso. Yai diz que pode ficar à vontade, sem timidez. A ruiva não aceitou como família ainda. Ela sempre foi contra a ideia de deixar um homem morar aí. Seu nome é Yuna, colegial de 17 anos. Yai diz para ela não ser assim tão rígida, mas ela não quer nem saber. Uryu diz que é melhor assim, afinal só vai morar aí. Não pretende ficar brincando de família feliz com elas. Desde que tenha sossego para estudar tá bom demais. Por hora, Yuna vai ficar de olho no cara. Diz que é bom se comportar se quiser comer. E erra o nome dele de propósito para o estressar. Aqui vai nascer o amor real. Não se bicam no começo, mas depois vem o tá jogando cueca do cara pro alto, maluquinha. Uryu pede para parar com isso, escorrega na cueca e cai em cima dela. Yuna aparece de novo e vê a situação problemática. Ô Lolicon maldito tá maluco. Ela diz. Uryu não conseguiu avançar em nada nos estudos desse dia. Então vai lavar o rosto. Saindo do banheiro vê uma luz acesa. Vai ver o que é. É só a Yuna dormindo no chão sem coberta e acaba espirrando. Ele pega o cobertor para cobrir, mas daí ela acorda e fala para o pervertido sair de cima dela. Agora as 2 irmãs vão e veem tudo. Fecham a porta e pedem desculpas por interromper. Asahi diz que ele quer todas as 3 e quer fazer coisas safadas com elas. Uryu diz que isso é tudo mal entendido, podem acreditar nele. Depois, ele pergunta para Yuna o que ela estava fazendo até mais tarde. Ela estava fazendo amuleto de Samon para os visitantes. Asahi diz que ela sempre faz tudo sozinha e era para pedir ajuda. Yuna não vai deixar o cara tocar neles com suas mãos sujas. Podem perder o poder sagrado. Ele pergunta se é mesmo para os visitantes. Ela pergunta qual o problema se for. Uryu não entende para que esse esforço, se não vai ganhar nenhum dinheiro com isso. Yuna diz que Natava que era só um tarado antipático. Aí julgou demais. E aí diz que esse santuário costuma garantir sucesso para passar nas provas. O bom é que estão numa época do ano onde um milagre pode ocorrer. A chuva de estrelinhas que realizam desejos. Uryu acha bem brega e meloso para um título de época do ano. Segundo uma lenda antiga, nas noites de primavera, quando as estrelas caem, se você se banhar na chuva de pó de estrelas, seu desejo se realizará. Se você orar pelos deuses todos os dias, Yuna tem certeza que algum dia suas orações serão ouvidas e um milagre acontecerá. Uryu acha isso ridículo. Nesta época do ano, chuvas de meteoros que ocorrem são de pequena escala, por isso somem na atmosfera antes de chegarem na Terra. Se por acaso algum meteoro caísse na atmosfera, você seria morto com impacto e não banhado em pó de estrelas. Uryu não entende por que alguém acreditaria em algo tão infantil e nada científico. Olha o ateu palestrando, hein? Aqui lascou. Yuna agora vai tacar uma maldição no boneco representando, para fazer com que seu sangramento nasal nunca pare. Ela tá muito nervosa. E aí ele tenta impedir, dizendo que agora na hora do boi, a maldição vai funcionar mesmo. Asahi acha ele um cara engraçado, quer só ver o que vai rolar no futuro. No
No dia seguinte, pessoas vão visitar o templo e o Ryu diz que orações e amuletos, nada disso realmente funciona. Nada vai mudar com isso, mas as pessoas continuam visitando os santuários. Yuna tá passando mal tentando falar inglês com uma turista que foi no templo, uma criança ainda, tá querendo dar um amuleto para ela. Então o Ryu vai e ajuda a entregar o presente. A gringa entende e aceita feliz da vida e vai embora com seu pai. O Ryu diz que ela precisa melhorar seu inglês, pois Kyoto recebe muitos estrangeiros todos os anos. Se Yuna quiser, ele pode até ensinar, se for só inglês no caso. Ela, com todo seu orgulho, diz que não pediu ajuda, mas agradece. De agora em diante, vai se esforçar mais no inglês. Então vem um vento forte. O passarinho sai voando e pega a corda da Yuna. Ela lembra de quando sua mãe deu para as três as cordas vermelhas. É o único laço que as liga com sua falecida mãe. Isso é o tesouro das três irmãs Amagami. O sol já tá se pondo e ninguém conseguiu encontrar o passarinho com a corda. Yuna pede desculpas, pois isso foi sua culpa. Amanhã elas procuram mais. E Ae tem certeza que as divindades vão as guiar. O Ryu tá meio revoltado que elas vão ficar só esperando as divindades ajudarem. Como a Yuna pode ficar tão calma tendo perdido algo tão importante? Ele não acredita que as divindades vão as guiar. Seus desejos só se realizam se for você mesmo fazendo, e não rezando para os deuses. Não é nenhum deus ou alguém que vai realizar seus sonhos, e sim você. Ele lembra de quando rezou quando era criança. Yuna diz que ele está errado. As divindades nunca abandonam aqueles que oram por ajuda. A treta do criacionismo e evolucionismo tá feita. Yuna vai embora e diz que ele não pertence a esse lugar. Mais tarde, em seu quarto, o Ryu diz que se eles não se derem bem, é melhor não ficarem perto um do outro. E Ae pede para entrar um pouquinho. Ela entra, mas ele não está. Então ela abraça Sahi e tá desesperada que as divindades levaram o Ryu embora. A Sahi a consola e diz que ela é mesmo o bebê da família, não tem jeito. E Ae diz que não sabe o que fazer para o Ryu e Yuna se darem bem. Talvez seja muito difícil essa tarefa. Dito isso, a Sahi tá olhando de novo a mala dele para achar a revista de safadeza. E Ae fala que não é hora pra isso e que é um assunto delicado para os meninos. Então, elas veem uma foto do Ryu criança com sua mãe no hospital. A Sahi fala que seu avô delas contou sobre a situação do Ryu. E Ae disse que o Ryu perdeu a mãe muito novo, sua única família, e cresceu em um orfanato. Elas deduzem que ele deve ter orado todos os dias para as divindades por causa dos amuletos na foto. A Sahi diz que pelo fato da mãe de Ryu ter falecido, ele parou de acreditar nas divindades. Pensa que tudo ele tem que fazer sozinho, e só assim vai alcançar seus objetivos. Por isso quer ser um médico. Ela fala que vai ficar tudo bem. Yuna e o Ryu são mais parecidos do que se imagina. Não são sinceros sobre como se sentem, mas têm o coração mole por dentro. O Ryu tá do lado de fora, todo sujo e estrupiado, procurando pelo ninho do pássaro que pegou a corda. Mas não vai ser nada fácil de achar. Porém, não pode arregar agora. Então lembra das palavras de Yuna sobre orações e atender seus pedidos. Yuna está correndo na floresta, procurando a corda também. Então percebe que o Ryu está rezando para que ela encontre o seu tesouro. E fica contente demais. Ela vai junto orar com ele, e diz que falar o desejo em voz alta é uma boa atitude. O Ryu tá envergonhado que ela ouviu tudo que ele disse. Pede desculpas pelas coisas que falou mais cedo. E Yuna também se desculpa por ter sido tão dura com ele. Ela diz que ele passou um pouco nos requisitos para morar em um santuário. As outras irmãs acham os dois. E Ae, toda inocente, diz que foi muito bom eles voltarem para o mundo dos vivos. A Sahi insinua que os dois jovens sozinhos à noite estavam tendo um caso romântico. Agora os quatro estão indo para casa. A Sahi tá morrendo de fome. E Ae diz que podem procurar pela corda mais tarde também. Yuna diz que já fizeram o desejo para as divindades. Eis que então, com o vento soprando, o Ryu enxerga a chuva de estrelinhas que realizam desejos caindo juntamente das pétalas de cerejeira. Uma visão muito bela de fato. Daí ele volta para si e fala que isso são só chuvas de meteoros que coincidentemente caíram junto com as pétalas. Acha que não tem nada de milagroso nisso. Yuna fala que ele é bem chato, o senhor amado. A Sahi diz que caras caretas assim são rejeitados pelas garotas em encontros de grupo. E Ae fala que não precisa falar desse jeito. Yuna diz que essa visão que o Ryu está tendo não é tão linda que parece um milagre. Ele diz que pode ser só um pouco. A Sahi fala que morar junto de três lindas irmãs já é um milagre. E vemos a corda vermelha bem ali perto deles. O Ryu diz que se isso for um milagre, eles já foram melhores. Vemos outra sacerdotisa sentada no portal do templo. Então, a corda vermelha cai em cima da cabeça de Yuna. O milagre aconteceu mesmo. Mais tarde, já em casa, Ae diz que foi difícil para elas cuidarem do templo todo. Mas o que importa é que tudo tá resolvido. O Ryu espera que não seja um incômodo daqui pra frente. Chidori diz que agora ele veio para se casar. Então não precisa se preocupar em quem vai herdar o santuário depois dele falecer. O Ryu tá em choque com isso. Como assim casar? Elas também não estão entendendo nada. Ele pergunta com quem vai casar. O sacerdote diz que vai ser com uma das suas adoráveis netas, é claro. O Ryu não ficou sabendo de nada disso de casamento. Então foi para o santuário para ter um lugar para estudar. As netas do velho também queriam saber antes sobre esse assunto. Mas o sacerdote fica se fazendo de bobo. E o Ryu fala que vai se tornar um médico e não herdar um santuário. O Chidori diz que ele pode ser um sacerdote como segundo emprego. Tá tudo ótimo assim. Na real, o Ryu não quer herdar nada disso e diz que não vai aceitar esse papo. Então o velho dá o ultimato, dizendo que se não aceitar esse acordo, não vai transferi-lo para um colégio com alta aceitação em medicina e não vai ter mais onde ficar para estudar. Daí o Ryu fica de cabeça no chão e agradece muito por esta família. Foi um moleque um pouco ingrato, ele diz. Ele só vai seguir isso por enquanto. Uma hora o idoso esquece isso de casamento com as três irmãs. Falando nelas, estão em uma reunião secreta para decidirem o que fazer com todo esse tumulto que o velho trouxe. Nunca que Yuna vai se casar com o Ryu. Seu avô nem perguntou o que elas achavam do garoto. E Ae não pode se casar com ele, mesmo sendo um bom menino, sendo que nunca namoraram. Agora, elas estão com uma dor de cabeça muito grande para resolver. Como ele herdaria o santuário sendo um ateu? Não faz sentido. Mas o velho tá amando essa ideia. Agora começa o plano de Yuna para testar e colocar o Ryu contra a parede. De primeira, ele terá que cozinhar. Yuna fala que se for morar com elas, tem que fazer os deveres de casa. O rapaz vai cozinhar. Abrindo a geladeira, olha que não
não tem quase nada nela, tudo conforme o plano da Yuna, para que ele não consiga fazer nenhum tipo de comida. Porém, o tiro sai pela culatra, e o Ryu prepara uma mesa incrível com coisas saborosas, e aí diz que ele é incrível mesmo. O cara é um mestre cuca. Agora que já deu disso, ele vai voltar a estudar, mas não antes da Operação 2, lavar as roupas de casa. Yuna pensou que ele desistiria porque elas não têm secadora de roupas. Daí será muito trabalhoso para o Ryu. Mas Yae lembra que ele está lavando suas roupas íntimas também. Ela não pensou nisso, né? No entanto, ele prende suas roupas íntimas no varal de forma tranquila. Tá acostumado com o trabalho doméstico. Asahi não sabe como ele tá acostumado com isso. Ele até dobrou direitinho a roupa das três e separou em ordem para elas. É um homem pra casar, realmente. O velho estava certo. Yuna diz que agora vai vir a tarefa suprema. Ele terá que limpar o quarto da irmã mais velha, Yae. Chegando lá, o lugar é um desastre natural, cheio de coisas esparramadas e telas de arte e tintas também. Tinha que ser de humanas. O verdadeiro desafio chegou para o garoto medicina. Ele nem sabe por onde começar. Algo está fedendo, e são as tintas a óleo de Yae, que faz faculdade de artes. O homem conseguiu o grande feito de limpar todo o quarto da garota, mas tá acabado também. Yae disse para Yuna deixar ele ficar. O negócio do casamento lida depois. O cara limpa e cozinha, tá tudo perfeito. Dito isso, Ryu se despede delas e agradece por tudo, mas se for para fazer deveres de casa, ter menos tempo para estudar, ele não vai querer. Assim, ele sai da casa para realizar seus sonhos. Asahi diz que foi um prazer e agradece a todos que assistiram até aqui. Acabou o episódio. Até pareceu o fim da obra. Yuna diz que sempre foi esse o plano mesmo, ele ir embora. Ryu está no trem estudando como sempre, e as três Amagami o seguiram. Yuna não quer admitir nada, mas tá preocupada com Ryu, falando que é um desperdício perder uma mão de obra dessa. A consciência vai ficar pesada se ela não fizer nada. Ela se pergunta por que ele se esforça tanto para virar médico. Será que tem algum motivo além da sua mãe? Elas o seguem até um lugar meio sombrio e macabro, cheio de corvos no teto. Parece até uma mansão mal assombrada. Yuna morre de medo disso. Ela não pode acreditar que o Ryu vai morar nessa mansão arruinada só porque foi meio que chutado da casa delas. Ryu chega por trás, dando um susto, e a menina começa a tacar sal no garoto. Ele está com um monte de crianças, uma pedindo comida, outra agarradinha nele perguntando quem são as garotas, e outras duas falando do tamanho dos seios da Asahi e da Yae. Então vemos uma mulher chegando e vendo que o Ryu voltou para o orfanato, e ainda com três lindas garotas. Virou garanhão, ela diz. Essa é a Mahiru Anekoji, médica e gerente do lar adotivo Kiseki. Ela agradece demais às irmãs por cuidarem do Ryu e por recebê-lo. Mahiru acha que elas são bonitas demais para se casarem com o Ryu. Esse menino não tem jeito com as palavras. Tudo que faz é estudar, mas consegue ser fofo, por mais incrível que pareça. Ele quer muito ser médico, por sempre copiar os passos de Mahiru, querendo entrar na mesma universidade de Kyoto. Ela vai contar a verdadeira razão dele querer ser médico, mas então o Ryu não quer mais ouvir sobre si. O Ryu não entende porque Mahiru concordou em deixá-lo casar com uma das três. O garoto não quer mais voltar para o santuário. Então Mahiru, brava, tampa sua boca e diz que algum dia ele tem que sair do orfanato. E ela se esforçou bastante para achar uma casa legal para ele. Então é bom o rapazinho se comportar. As crianças mostram para o Ryu os grãos de papel que estão fazendo. Dito isso, chega uma amiga de infância de Ryu, chamada Shirahi Tsuruyama, de 17 anos, que costumava morar no lado adotivo Kiseki. Está aí só para brincar com as crianças. E aí a cumprimenta e a Asahi fica zoando com a menina quietinha, a chamando de Maria Macho. Essa mais nova não tem papas na língua. Os grãos que a criançada está fazendo são para seus pais, pois o lar Kiseki é um lar para crianças cujos pais estão doentes ou machucados e não podem cuidar dos filhos. Por isso, resolveram fazer as dobraduras para darem às suas famílias. A Asahi acha isso muito lindo e aposta que os pais irão amar. O Ryu novamente vem falando que isso é uma perda de tempo, fazer amuleto da sorte. Yuna fica brava e se levanta e diz que dentre todos os amuletos da sorte, os 1000 grãos de dobradura são especiais. Ela diz para as crianças ignorarem o idiota, porque todo mundo junto vai fazer dobraduras com elas. Mahiru fala que as irmãs são boas garotas. O Ryu acha que elas são um saco, isso sim. Mais tarde, ele percebe que as três são muito competentes com as dobraduras. Uma faz o trem todo amassado, outra enfeita e complica demais, e a Yuna não fez nenhum até agora, enrolando que é uma beleza. Até a meninada tá reclamando que elas não ajudaram em nada. Assim não vão terminar os grãos, e pedem ajuda para o Ryu. Ele fez quase que sozinho os 1000 grãos entrelaçados. Um verdadeiro gênio, embora só trabalhou para os outros hoje e não estudou nada. Um garoto em específico não sabe se isso vai ajudar mesmo sua mãe a melhorar. O Ryu vê muito dele mais novo no menino, quando levou 1000 grãos para sua mãe doente. Então vai até ela e diz que os grãos vão ajudar sim. Os médicos vão ver o esforço de todo mundo e vão tratar ainda melhor seus pais e suas mães, deixando o garoto e outras crianças despreocupadas. Mahiru conta que quando o Ryu era mais novo, fazia milhares e milhares de grãos para sua mãe. Por isso sabe como essas crianças se sentem agora. E Yae diz que é por elas que o Ryu quer tanto ser o médico. Sua amiga Shirahi diz que ele pode ser meio grosso, mas quando você tá numa pior e precisando de alguém, ele vai estar lá para ajudar. É um cara legal. A médica Mahiru pede para as Amagami cuidarem bem do Ryu. Ela pergunta depois para o Ryu por que largar o seu harém de sacerdotisas e voltar para o lar adotivo. O Ryu pede para parar com essa vulgaridade. Elas deram tarefas domésticas para ele, assim não tem tempo de estudar. Mahiru diz que não é bem
bem assim, ele sempre foi uma criança que fazia tudo sozinho. E se ele pensa que não é bem-vindo no santuário, está enganado. As irmãs seguiram todo esse caminho preocupadas com ele, e ele não é do tipo que desiste por causa de deveres domésticos. Na infância, Ryu e Shihari viam quanto Mahiru se esforçava cuidando das crianças e limpando as roupas. Tudo sozinha e ao mesmo tempo. Ryu se ofereceu para lavar as roupas e cuidar dos mais novos, mas a médica Mahiru disse que é bem gananciosa e gosta de fazer tudo sozinha, não querendo estragar a infância de Ryu. Ele não vai desistir de ficar no santuário por causa de umas tarefinhas. Vai fazer tudo solo se for o caso. Asahi e as outras dizem que ele deve estar apaixonado pela Mahiru, trilhar o mesmo caminho que ela é lindo. Ryu ouve isso e já tá ficando irritado. É bem mais novo que ela, isso aí não rola de jeito nenhum. Embora ela não pareça envelhecer por conta do efeito anime. Ele diz que já que chegou a esse ponto, pode fazer as tarefas de casa. Mas Yuna fala que se deixar tudo nas suas mãos, elas vão ficar preguiçosas. Por isso as três vão ajudar. Afinal, moram sob o mesmo teto. São uma família. Ryu agradece por isso. Mas em casa, o trem muda de figura. Ele tá bem grato pelos seus esforços com os deveres da casa. Porém, elas são muito ruins em tudo. Deixando roupa cair no varal, entupindo o quarto de mangá quando era pra limpar. E a Yuna que demora 1 milênio para fazer o café da manhã. Dando a desculpa que tá agradecendo os deuses pelos ingredientes. Assim, o garoto não vai aguentar. Vai ter que fazer tudo sozinho mesmo. Chidori, o velho, entra e diz que é bom ele estar ficando acostumado a ser o líder da casa. Tá feliz com isso. Ryu diz que espera estar sendo bom e pensa que alguma hora o velhote irá esquecer o assunto do casamento. Dito isso, o sacerdote diz que tá bem feliz e por conta disso vai fazer com que se aproximem mais. O Ryu, junto com cada uma de suas netas, irá participar de uma reunião de casamento arranjado. Chidori diz que o encontro arranjado para casamento é um ritual solene e antigo da tradição japonesa. Então o Ryu deve levar isso bem a sério. Dito isso, tá na hora do encontro. O garoto acha que as três irmãs também não estão nem um pouco contentes com essa decisão. Entrando na sala, Asahi já o recebe com todos os cumprimentos formais do encontro, agradecendo pela oportunidade de estar ali. Esse dia será inteiramente dedicado à terceira filha e ao Ryu. Ele tinha certeza que nenhuma delas estava interessada no encontro com ele. Porém, pelo que parece, Asahi tá bem feliz com a situação. Chidori vai deixar os jovens a sós para aproveitarem sua privacidade. Ryu pergunta se as três não tem problema com isso de encontro arranjado. Asahi diz que se tem a obrigação de fazer, é melhor se divertirem com isso para ser mais leve. Então ela diz que talvez o Ryu queria muito esse encontro com ela, o que o Ryu diz ser uma piada de mau gosto. Asahi chega perto dele e diz que finalmente estão a sós e começa a tirar seu kimono. E diz querer fazer algo com o rapaz, que é uma corrida ao ar livre bem tranquila. Os dois saem para a corridinha de primavera, onde o Ryu não entende onde isso é uma coisa de encontro arranjado. Asahi diz que ama correr, é como respirar para ela. Fala como se fosse uma atleta profissional. O Ryu diz que está surpreso com ela. As três achavam que seria mais desleixada e só ficaria brincando, o que Asahi acha um insulto. Acha que deveria tê-lo deixado para trás. Porém, o Ryu fala que não tem como uma garotinha do fundamental ganhar dele uma corrida de resistência. Daí se passam 3 horas e o moleque tá morrendo. Passam-se mais 2 horas e ele não crê que perdeu para uma menina de 14 anos. Ele vai tomar um banho para tirar todo o suor e nhaca do corpo, mas entrando no banheiro, Asahi está lá nua na sua frente. Ele fecha a porta bem rápido, pergunta que sem vergonha isso é essa de não fechar a porta. Ela diz que gosta de ficar com ela aberta. Às 5h10 da manhã, ele acorda depois de um bom sono, dizendo que a culpa é toda da Asahi, que seu cronograma de estudo tá uma bagunça. E a menina do seu lado deitada diz que pelo menos ele teve uma ótima noite de sono. Isso dá um susto no Ryu. A garota foi no seu quarto de madrugada para continuar o encontro arranjado. O Ryu pergunta o que ela quer a essa hora. Asahi, antes de fazer sua corrida matinal, quer procurar pelos seus tênis de corrida extras que estão no armazém. Esse é o encontro, mas logicamente não é pro Ryu. Isso é trabalho que ela tá obrigando ele a fazer. Eles precisam contar ao avô dela que fizeram o encontro numa boa. Entrando no armazém e vendo toda a bagunça, vai ser como achar agulha no palheiro esses tênis de corrida. Asahi diz que isso é muito romântico. 2 jovens sozinhos no armazém à noite. Imagina se ficam trancados ali dentro. Ryu fala que isso é delírio apenas de mangá. No entanto, a fantasia se torna realidade e o vento forte bate e tranca os dois no armazém. Como a porta é velha, uma batida forte como essa tranca ela bem fácil. O Ryu tá incrédulo que o clichê de mangá de romance aconteceu com ele. Gritar a essa hora pode não ajudar, já que tá todo mundo dormindo. Asahi começa a tremer e finge coragem, dizendo que ele está com uma linda moça a sós. Ele percebe que ela deixou a porta do banheiro aberto, pois tem medo de lugares apertados como esse de agora. Asahi finge não ter medo, mas treme que nem vara verde e diz que é bem adulta. O Ryu a conforta, falando que pode se segurar em suas costas se estiver com medo. É o que ela faz enquanto o rapaz dá um jeito de tirar os pregos da janela de madeira para conseguir sair do armazém. Amanhã chega e ele finalmente conseguiu e pede para Asahi esperar um pouco, que ele vai pular rapidinho e abrir a porta. Daí ela vê que suas mãos estão todas feridas e com calos. O Ryu demora um pouco para pular por conta do medo da altura, mas já está indo e abre a porta finalmente. Ela diz que esse pouco foi bastante. Saindo dali, Asahi agradece pela ajuda. Ele fala que é bom pedir desculpas mesmo. Teve que correr uma maratona e acabou trancado em um armazém. Porém, agora sabe que no fundo, Asahi é uma garota fofa acima de tudo. Isso a deixa envergonhada e o amor vai crescendo. Suas irmãs correm até ela preocupadas
casada que passou a noite fora. Perguntam se está bem. Ela diz que as mais velhas estão exagerando e volta a persona sacana, diz que nunca vai esquecer a noite que passou com o Ryu. As outras duas já acham que ele fez monstruosidades com a menina. Yuna até taca sal nele de novo. E aí achava que ele era um rapaz de boa índole, mas não é. Chegou a hora do encontro com a segunda filha. Ele precisa se antecipar a qual loucura que vai acontecer com ela. Porém, Yuna o recebe com agradecimentos e pede que ele a considere uma candidata digna para um casamento. Isso ficou fora do script de Ryu. Eles dão uma caminhadinha pelo templo e Yuna ficou toda dócil, mudou a personalidade. Ela puxa assunto perguntando o que o garoto gosta de fazer. Ele diz o mesmo de sempre, que é estudar. Yuna acha maravilhoso um rapaz estudioso. Então aparece um gato preto ali e ela faz ele ir embora. O Ryu acha que Yuna não curte gatos. Então, voltando para o quarto, Ryu pergunta por que a maneira estranha de agir. Pede uma explicação. Daí Yuna o empurra e fica em cima dele, já tirando o kimono com nada por baixo. A mina ficou louca, dizendo que pode ser um pouco cedo demais, mas pede por favor para fazer o herdeiro para o santuário junto dela. O Ryu levanta e grita para parar com essa insanidade. Ela não pode fazer essas coisas sem pensar, pedindo para ela se acalmar. Mas Yuna diz que isso é a única coisa que ela pode fazer pelo santuário. Então ela sai do quarto com a desculpa de trocar de maquiagem. As irmãs estavam espionando tudo, coisa feia. Elas dizem para o Ryu que Yuna está muito desesperada ultimamente. Ele fala que se fosse casar com alguma delas, não precisaria ser a Yuna para ter todo esse desespero, porque ela nem parece gostar dele. A Sahi explica que esse é o único jeito que Yuna vê de salvar as duas da miséria de casar com o Ryu, como se ele fosse um monstro do folclore. Elas ficam preocupadas, pois Yuna pode ter uma crise a qualquer momento. Então o Ryu tem um plano e a chama para sair, como dois jovens normais, e a leva para uma cafeteria de gatos, porque sabe que ela ama gatos. Yuna diz que não pode se deixar levar assim, mas não resiste à fofura dos animaizinhos. Tá até com vontade de morar aí, se deixou levar facilmente, mas logo diz que já foi o bastante e que podem voltar para casa. Ela não tem tempo para diversão, não pode relaxar. O Ryu conta que a Ei e a Sahi estão preocupadas com ela, preocupadas com seu estresse excessivo pelo santuário. Yuna fala que isso é seu dever, assim como ele quer virar médico pelo bem das crianças do lar adotivo. O Ryu diz que o santuário é importante, mas as suas irmãs também são, então é melhor ela relaxar de vez em quando para não se preocupar. É bom considerar isso como seu dever, o Ryu diz. Ele fala que por hoje irá deixar de estudar e se divertir um monte com os gatos, mas Yuna acha isso injusto e também quer aproveitar os gatinhos adoráveis. E do nada o gato preto esquisito de antes brota no colo do Ryu. Ao entardecer, ela comprou presentinhos para as irmãs para elas combinarem. Da próxima vez vai trazê-las sem o Ryu, é claro. Ele fala que isso pode ser viciante mesmo, vai querer voltar outra vez também. Yuna dá um enfeite de gato e diz que esse é seu agradecimento pelo dia, pois foi bastante divertido. O Ryu fica maravilhado e volta assim, não entendendo nada do que houve, achando que ela ficou doida de novo, para ficar gentil com ele assim. Daí Yuna ficou obviamente brava. Que casal lindo, vão se dar muito bem no futuro. Ela aproveita e taca sal nele e diz que o odeia. A mina leva sal pra tudo quanto é lado. Agora chegou o dia da filha mais velha, mas quando ele vai ver por que ela tá atrasada, a mina tá se trocando ainda, com os airbags pra fora. A hora marcada já passou faz tempo, mas Yae ainda não terminou. Vai bem no seu ritmo lentinho. Ryu diz que pode levar o tempo que for. É bom que ele estuda um pouco, mas passa uma hora e ela ainda tá no quarto. Ele abre a porta com um lenço no rosto, daí percebe que ela já saiu. Suas irmãs também não sabem onde Yae está. Ela deixou até o celular para trás. Ela está perto dos portais desenhando e o Ryu a acha e pergunta por que ela está ali tranquila fazendo o desenho. E aí fica surpresa que ele a achou. Ele fala que ficou todo mundo preocupado com ela. E aí pergunta como ele a encontrou. O Ryu responde que viu a pintura inacabada dos portais Torin no seu quarto e deduziu que ela estivesse no santuário Inari para pesquisar referências. E aí tá chocada que ele é quase um detetive profissional. O Ryu pede para contar por que ela não foi ao encontro arranjado. E aí toda tímida fala que ele queria era ter um encontro com ela. O Ryu fala que isso é besteira, não está apaixonado, só quer saber o motivo. Mas e aí fala toda bela para ele adivinhar o porquê. O rapaz não sabe o que falar e ela diz que isso é um segredo feminino e que algum dia, por ser um bom detetive, o Ryu vai entender a razão. Então ela diz que já que estão aí, podem aproveitar e fazer o encontro. Então andam juntos pelo santuário e pontos religiosos históricos. À noite, Yae pede para ele aceitar um presente como forma de desculpas pelos problemas que causou. O presente é um amuleto contra o mal. O Ryu precisa cuidar direitinho dele. Nunca se sabe quando o azar pode vir te visitar. Yae agradece pelo encontro que foi fantástico. Ele acha que ela era só uma avoada que não pensava muito, mas ela é mesmo um mistério para o Ryu. Ela do nada pergunta com quem ele quer casar, pois ela está bastante curiosa. Yae diz que a Sahi tenta parecer madura, mas tem uma fofura muito única, que ele pode gostar no futuro. Yuna pode parecer meio esquentadinha, mas também mostra seus lados fofos de vez em quando. Tem a E, que pode ser que ele queira se apaixonar. O Ryu diz que isso é ridículo, não vai se apaixonar por ela. Isso pode machucar os sentimentos da garota, meu homem. O Ryu tá sem jeito e fala que não é porque a E não seja atraente, mas desde o começo só tinha uma escolha, não pode se casar com nenhuma delas. Então ele está prestes a cair na sacada de escadas do templo. Aqui pode ser o fim, e a E tenta o segurar, mas o amuleto acaba rasgando sua corda. Então a vida de Ryu passa diante dos seus olhos, como um fio vermelho do destino. Ele acha que vai para onde sua mãe está agora, mas algo acontece e o Ryu está vendo seu futuro também. Ele passando o tempo com as três, passando no vestibular e se tornando um médico. Ele não entende como pode ter se casado com as três Amagami. Então acorda do seu sonho e fala que só pode ter sido isso, um sonho. O Ryu pergunta do encontro que tiveram, se foi real mesmo, e a E fala que foi bem divertido. O Ryu comenta se caiu das escadas e essa fala deixa a E confusa. Luna sente a presença duvidosa de Ryu e pergunta como ele pode ir procurar uma sacerdotisa no meio do dia.
dia, dando um susto nele. Ela diz que é bom em comprar um lanche para comer com chá, se ele está com tempo sobrando, e que deve ser delicioso, da mais alta qualidade, pois vão receber uma pessoa muito importante para o santuário. O Ryu vai à lanchonete comprar o lanche e escuta duas senhoras comentando que o festival do santuário Amagami está chegando e que não vão lá faz tempo. A visita importante quer que o santuário seja posto à venda. Isso deixa o Ryu confuso, então Chidori o apresenta. Esse é Miemon Kitarashikawa, líder do clã Kitarashikawa, que forneceu capital ao santuário por muitos anos. Nos últimos anos, porém, o número de visitantes e o dinheiro que chega ao local diminuíram a um nível inaceitável, obrigando a parar o investimento no santuário. Porém, ele pretende deixá-las morando na casa, não é um monstro completo. As irmãs estão desconfortáveis com isso, ainda mais com Miemon falando sobre sua mãe, como foi difícil sem ela, afinal, quando ela estava viva, o lugar era sempre cheio. O normal da época era ter mais de 1000 visitantes durante o festival, mas desde seu falecimento, os números caíram drasticamente, sendo menos de um terço do que era antes. Tudo porque ela trabalhou demais, criando as filhas sozinha e cuidando de um santuário ao mesmo tempo. O sujeito é uma cobra sem escrúpulos, falando que ela foi uma mulher inútil que morreu para proteger crianças inúteis. Yuna não aguenta mais isso, mas Yae tenta segurá-la. Ele não vai continuar apoiando financeiramente, senão vai virar motivo de piada em Kyoto por apoiar um santuário decadente. Dito isso, Ryu fala que podem conseguir 5.000 visitantes. Miemon diz que é muito infantil dizer um valor irreal de conseguir. Asahi se pronuncia e diz que não são mais crianças, mas o cara a intimida. E aí acredita que esse pedido de Ryu possa ser infantil e egoísta, mas pede mais um tempo para a decisão final e se prostram diante dele. O nojento aceita com um sorriso no rosto. Parece até você que não deixa o like e tá querendo mais vídeo. Ele não dará um centavo para contribuir com o festival se elas não conseguirem 5.000 visitantes. E não apenas tomará o santuário, mas também a casa. Esse é o preço por um favor impossível que estão pedindo. As Amagami aceitam a proposta e estão dispostas a cumprir o combinado, confiando em Ryu. Miemon mal pode esperar pelo festival e espera que o garoto não se arrependa de ter se gabado na frente do líder dos Kitarashikawa. Ele acabou de fazer um inimigo perigoso. Agora, como poderão arranjar 5.000 pessoas de forma realista? Ryu deve ter um plano, considerando que falou um número tão exagerado. Dito isso, comece a estudar fortemente para que tudo ocorra bem no festival. Com esse empenho todo, pode ser que realmente consiga as 5.000 pessoas. Depois de virar a noite, Ryu vai apresentar o plano do festival para as irmãs. A partir de certo ponto, o número de barracas diminui bastante, pois, após a era da mãe delas, a vizinhança do centro comercial parou de vir com suas barracas, e elas perderam contato com eles. Seu avô não conseguiu fazer um festival grande com várias barracas. Asahi, otimista, diz que tudo vai ficar bem, afinal, são ótimas sacerdotisas. Não vai ser agora que vão deixar a peteca cair. Agora vem o derradeiro plano B, usar as redes sociais para atrair público para visitar o festival. Elas são jovens, mas têm uma mentalidade de velhos de tão desligadas que estão do mundo digital. O esquema é reunir as pessoas por meio de publicidade nas redes, como anúncios na internet. Yuna revela que ela já possui um bom site do santuário, mas lá vem a enganação, pois é um site totalmente pobre e simples demais. Parece eu numa aula de programação que tive aprendendo HTML. Elas acham que está bom bastante. O negócio é fazer algo caprichado e chamativo na internet. As três serão garotas propaganda do santuário Amagami. Isso porque são bem bonitas e vão atrair várias pessoas, embora o Ryu fique com vergonha de admitir isso. Porém, Yuna é contra que uma sacerdotisa se rebaixe essa vulgaridade da vaidade, pois ninguém ficaria feliz em vê-la. Contudo, Asahi está super animada para mostrar o charme de uma linda garota do fundamental, sendo a chefe do departamento de marketing. No entanto, sua linda foto teve somente uma curtida depois de postada. Ela tem que se acalmar, porque com o tempo vai entregando, minha filha. Deixa o algoritmo trabalhar. Porém, não há tempo para isso. Postando uma foto de Yuna no santuário com um textão não melhorou em nada, apenas 2 curtidas. Precisa ter um apelo maior para chamar a atenção. Então Asahi posta uma foto da Yae bem apelativa, mas não ganha nada, pois não é isso que as pessoas do nicho de santuário religião querem ver. Ela até pensa em tirar fotos provocantes com elas vestidas de sacerdotisas, mas isso é somente um fetiche, não religioso. Yuna diz que pode parar com essa vulgaridade. Não podem se expor assim. Asahi é uma falha como sacerdotisa, ela diz. Então, ela fica triste e grita com sua irmã que não é isso, e sim Yuna que é uma falha. Seu jeito de pensar, toda orgulhosa, é o que as levou para essa situação. O Ryu tenta apartar a briga. Então, Yae chega e com uma aura tenebrosa acaba com a confusão em um instante. Yuna está tentando tirar umas fotos para o Instagram, mas não sabe como fazer. O Ryu a surpreende, diz para ela se resolver com a irmã e a chama, mostrando que a Asahi está se esforçando para fazer a página viralizar. Yuna nunca pensou que ela fosse uma falha como sacerdotisa e, para voltarem a se falar, manda uma foto perguntando se está boa. Então abraça Asahi e pede desculpas. Ela também pede perdão, afinal, sua irmã mais velha é alguém que admira e ama muito. Assim, a paz volta entre elas e todas se abraçam juntas. Em seguida, uma foto das três viraliza no Insta. Faltam 5 dias para o festival. Elas postam Reels que aumenta ainda mais o alcance do perfil das Amagami. O plano de redes sociais está indo de vento em popa. Agora está na hora do plano de oferta por tempo limitado. Fazer amuletos especiais que apenas as pessoas que visitarem o festival irão obter. Os designs estão sendo feitos por Yae e aparentemente o progresso está indo bem. Porém, se passam 2 dias e nada dela entregar os desenhos dos amuletos prontos. O Ryu está desesperado com isso. Ela abre a porta toda sonolenta e diz que vai dar tempo de terminar até amanhã de manhã. Já são mais de 11 da noite e o Ryu está desesperado, pensando que vai dar tudo errado. Ao ir ver ela no quarto, a garota sumiu. E aí está perto do lago vendo as carpas se alimentando, com a queda das pétalas de cerejeira. Os peixes se beijam ali, pegando a comida. E aí pensa
no amor e como é fofo. Assim, tem uma ideia para o amuleto. Na manhã seguinte, o Ryu mostra o que fez e está muito feio. Então, para salvar o garoto, a irmã mais velha chega com a solução. Um lindo desenho de um amuleto com carpas representando o amor, pois o peixe koi representa dinheiro e sucesso, mas também pode simbolizar amor e amizade. Ela acredita que as pessoas mais jovens que a seguem na internet irão gostar disso. Um verdadeiro trabalho de gênio. Dito isso, o Ryu acha que ela passa tempo demais em seu mudinho e fica preocupado, porque nunca sabe no que ela está pensando. É bom não tirar os olhos dela. E aí agradece pelas palavras com amor. Os vídeos estão bombando e os produtos de oferta limitada já estão prontos. Agora vão conseguir fazer o festival a tempo. No entanto, falta uma coisa que o Ryu deve fazer antes do festival começar. Dito isso, eles vão até o grupo promocional do distrito comercial para fazer com que o festival do Santuário Amagami seja realizado. Com perdão por interromper a reunião deles, o Ryu implora que ajudem a transformar o festival em um sucesso, e as irmãs também pedem ajuda. O líder do grupo aceita numa boa, pois eles já iam discutir na reunião sobre como ajudar o festival do Santuário Amagami. Eles cortaram o contato após a morte da última sacerdotisa, mas sempre estiveram preocupados. Afinal, o Santuário Amagami reúne muitas memórias e experiências do povo local. Eles pedem desculpas por não terem percebido a situação crítica em que estavam antes. Parece que voltaram no tempo, quando a mãe delas estava viva e conectava todos com o festival. Ela sempre dizia que uma sacerdotisa precisa cuidar das suas ligações com aqueles que oram as divindades, pois até então só focaram em si mesmas. Mas o Ryu as ajudou a lembrar do que é realmente importante. Agora, juntos, vão fazer o festival ser um sucesso. O festival finalmente começa. Chegou a hora de reunir as 5.000 pessoas e salvar o templo. No entanto, não tem quase ninguém. Apenas 35 pessoas foram, o que não faz sentido, pois os números no Insta estão bem altos e o distrito comercial fez bastante propaganda para o Santuário Amagami. Então, a Sahi chega com a notícia de que um perfil falso delas anunciou que o festival foi cancelado. Porém, não há como contar para os seguidores que é um perfil fake, pois o safado que fez isso denunciou a conta delas como falsa. Então elas foram derrubadas. E obviamente a mente pensante disso foi a cobra do Miemon, que desfruta de seus dangos com o sofrimento das outras pessoas. Tudo isso para eles aprenderem a nunca mais serem atrevidos com ele. Eles deduzem que só pode ter sido Miemon, embora Yae diga que não podem acusar ninguém sem provas. Mas ele é o único que faria o esforço de ferrar o Santuário Amagami a esse ponto. Será que esse será o fim, depois de tanto esforço e dedicação para fazer o festival virar realidade e fazer o marketing para atrair o público? Tudo acabando por conta de uma idiotice. Yuna se sente decepcionada consigo mesma, mas as coisas ainda não acabaram. Pelo menos o Ryu está com fogo nos olhos para fazer dar certo. A programação mostra que à tarde é o momento ideal para agir e atrair mais gente, com as barracas e as danças religiosas. Dito isso, o Ryu conta o que planeja para as irmãs, que ficam bestas sem acreditar no que escutaram. O avô Chidori acha uma ideia magnífica, que envolve o pessoal do distrito comercial, que aparecem super dispostos a ajudar. O Ryu está correndo para a rua para entregar os panfletos do festival. Afinal, elas são as estrelas do festival do Santuário Amagami. Sahi questiona se as divindades não vão ficar decepcionadas, mas seu avô fala que tudo vai ficar bem, pois o que importa são os deuses ficarem contentes, todos se divertirem com as divindades. O distrito comercial e todo mundo vai fazer a maior festa, que até a mãe das meninas vai ouvir estando do outro lado. O Ryu tenta entregar os panfletos do festival para o povo passando, mas está sem sucesso. Então Mahiro pega um e diz que se continuar com essa cara carrancuda, aí que não vai entregar nada, e começa a ajudar na missão de Ryu. Shirahi e as crianças do orfanato também vieram oferecer ajuda. Quando estavam a caminho do festival, ouviram sobre o problema, então foram até o Ryu para dar uma mãozinha. Mahiro sabia que ele iria tentar fazer tudo sozinho. Dito isso, consegue entregar os panfletos mais rapidamente, mas em um instante, todos na rua param para ver algo deslumbrante que está vindo, que é o plano do Ryu tomando forma. O carro alegórico mais chamativo possível para o festival do Santuário Amagami, com as 3 sacerdotisas dançando para todas as pessoas. O povo fica impressionado, pois pensaram que o festival tinha sido cancelado. Agora todos querem ir ao evento e Miemon no carro fica com cara de bunda, pois seu plano falhou miseravelmente. E aí comenta que o plano de Ryu foi realmente incrível, mas ele terá que aprender a tratar as divindades corretamente. Mas por enquanto, é hora da diversão. Nesse ritmo, eles vão mesmo conseguir as 5.000 pessoas. Contudo, começa uma chuva forte, interrompendo o festival que tinha batido somente 125 pessoas. Mas o Ryu se recusa a deixar o festival acabar por conta de uma chuva que veio do nada. As irmãs Amagami dizem que vai ficar tudo bem, que isso é apenas um teste das divindades, e elas nunca abandonam os fiéis. Elas sempre dão a mão aos que verdadeiramente se esforçam. Dito isso, eles vão rezar para os deuses que consigam terminar o festival com todos e pedem sua proteção até o fim. O Ryu sai correndo desesperado, pensando que tem que haver algo para fazer. Quando em um passe de mágica, como se fosse um milagre acontecendo, a chuva para, e há o mais belo cenário à frente dos 4. O lago Koi está completamente coberto das pétalas de cerejeiras ao redor. Até o Ryu está com vontade de agradecer as divindades um pouco. Com isso, as irmãs Amagami, Yuna, Asahi e Ai começam a dança tradicional do templo, com um grande público à sua volta, maravilhado e gravando toda a beleza e graciosidade das 3 dançando. Ainda bem que a chuva parou e o público pode presenciar o espetáculo do Lago do Amor, o Lago Koi. Isso lembra Sahi dos festivais que tinham com sua mãe. Agora elas precisam crescer mais como sacerdotisas e conectar as ligações dos humanos com as divindades para agradecer pelo milagre que é o festival do Santuário Amagami. Então um monte de gente está no evento, tá até lotado e tem uma fila enorme para pegar os amuletos do amor e carimbos do santuário. E o Ryu está lidando com tudo na lojinha sozinho. Mas então Mahiro chega, diz que ele não pode falar sobre comprar e vender, são objetos sagrados, tenha mais respeito. Até Shirahi foi ajudar, e Mahiro sempre quis ter a chance de usar uma roupa de sacerdotisa e fica feliz por tantas pessoas terem ido. O tenso é que o trabalho no festival é puxado,
arranjado. E olha que o Ryu nem crê em divindades. Desde que chegou, é muito trabalho doméstico e casamento arranjado como o das irmãs e encontros também. O preparo para o festival foi tanto que nem deu para o Ryu estudar. Parece que tá chegando no seu limite. Miharu disse que ele sentiu compaixão por vê-las se esforçarem tanto sem a mãe. O Ryu disse que tudo dar errado depois de tanto esforço delas não parecia algo certo. Não foi compaixão da sua parte. Mas Miharu sabe que ele não está no limite e sim feliz de estar com elas e poder ajudar. Mais tarde, todos estão nervosos, pois faltam 5 minutos para o final do evento e resta apenas uma pessoa para bater os 5.000 visitantes. Mas não há ninguém por perto e nem quem podem chamar. Então Miemon chega anunciando o fim. Quando os 4 pensam que acabou pro santuário, Miemon fala que continuará doando para o santuário Amagami, pois com ele fecha 5.000 pessoas. Agora quer ver eles transformarem os visitantes do evento em visitantes regulares. Ele entra no carro para ir embora e conta que depois dessa dívida grande criada com ele, eles nunca mais serão atrevidos novamente. Mal pode esperar pelo que vai acontecer a partir de agora com o santuário Amagami. E cita o nome de alguém chamado Chiharu. Finalmente tudo se resolveu e a Sahi está super feliz que deu certo. Vão poder continuar morando no santuário. E Yuna, chorando, vai dar um abraço em sua irmã, falando que vão poder sim morar aí. Está muito feliz com isso. E aí agradece ao Ryu por tudo e dá um beijo na sua bochecha, o que espanta as irmãs e o rapaz. Ela está tão feliz que se empolgou. O garotão até sangrou pelo nariz, tá pensando em safadeza por conta de um beijinho nerd. Que isso? O Ryu está estudando sua álgebra numa boa quando lembra do beijo na bochecha que recebeu da gata e já fica em choque e perde o foco. Desse jeito não dá pra estudar. Ele se agoniza no chão e com o nariz sangrando acha que Ai pode gostar dele. E o coitado foi pego no flagra por Asahi, que zoou sua cara por pensar demais. Mas é normal para um adolescente com os hormônios à flor da pele, ainda mais com grandes airbags do seu lado como Ai tem. Mas assim não dá pra estudar e o Ryu só quer saber como ela realmente se sente. Então a bela Asahi vai ajudá-lo nessa busca dos verdadeiros sentimentos da Ai. Começa a entrevista em busca do amor e Ai diz que acha o Ryu uma boa pessoa. Resposta clássica de quem não tem interesse no cara. Mas o Ryu, emocionado, acha que é o contrário. E a Asahi tem que explicar para ele, o deixando sem o norte, tadinho. Porém, dá uma esperança de que isso pode ser somente uma tentativa de Ai esconder seus sentimentos verdadeiros. Pois mesmo Yuna e Asahi, suas irmãs, têm momentos que não entendem e nem sabem o que a mais velha realmente está pensando. Também a menina é toda voada. Dito isso, irão trazer à tona o que ela sente pelo Ryu. E tem o plano de que uma pessoa cansada, estando no seu limite, revela suas reais intenções. Por isso os três fazem uma corridinha atlética de leves. Mas os airbags de Ai pesam muito e a garota cansa rápido. Deitada no chão, ela não responde nada e só quer ir tomar um banho e rápido. Logicamente não vai ligar pra isso agora. As duas estão na banheira relaxando depois de um dia cansativo. E Ai quer saber o que deu na Sahi hoje. E com vergonha ela quer saber por que sua irmã deu um beijo no Ryu. Ela sabe que talvez ele seja um pouco descolado, que é uma boa pessoa que se esforça bastante por elas. Porém ele ainda é o cara que elas podem ser forçadas a se casar. Será que essas qualidades fizeram Ai se apaixonar? E esperta como ela é, diz que isso é um segredo. Então no fim das contas não dá pra saber se tem amor ou não. Pra mim, se tá escondendo tanto é porque tem rolo aí. No momento não é hora pro Ryu ficar encucado com isso, pois isso é um problema dele com Yae. E a Sahi pode ficar tranquila. Quando ele vai fazer cafuné pra agradecer a garota, ela não quer ser tratada como criança. E o Ryu pede desculpas, pois ela o lembra das criancinhas do orfanato. Aí não, né, parceiro? Ela já é mais velha que a pirralhada, calma aí. Então, como punição, ela vai pra cima dele e dá uma mordidinha de amor em sua orelha, deixando o Ryu confuso. A Sahi fala que isso é um segredo e sai dali incrédula do que fez. No dia seguinte, o Ryu tá quase um vegetal, não crendo no que as duas irmãs fizeram com ele. Saindo do banheiro, ele encontra com Yuna, que tá com uma cara suspeita. Certamente tá aprontando algo. E finge não esconder nada. Mas mente mal demais, senhor. E aí acorda e chega na cena e o Ryu diz que Yuna tá agindo estranho demais. Ela sabe o que é, porque também tá tramando a mesma coisa. E diz que pode contar para o Ryu. Mas Yuna não quer fazer isso. Vai que a informação vaza dele. Surpreendentemente, o horário de estudo de Ryu acaba sem interrupções das meninas. E sem nenhum contratempo. O que ele estranha, pois não é o normal. Tanto que a casa tá bem silenciosa no momento. Saindo do quarto, ele vê que a Sahi tá espiando alguém. E diz para ele fazer silêncio. A Yuna no quarto levando uma eternidade para terminar de costurar um único amuleto. Isso porque amanhã é o aniversário da Sahi. Por isso todo aquele nervosismo dela e segredinho da Yae. Só não conseguiram guardar isso muito bem. Vendo o que a mais velha tá fazendo, ela costurou um monte de bonecos de pelúcia gigantes para Sahi. Parece até uns pokémons. Só não façam coisas indecentes com eles, por favor. Então, as mais velhas estão numa disputa para darem o melhor presente para Sahi. E a briga rola para ver quem vai agradar mais a mais nova delas. Mas isso deixa ela feliz, saber que as duas a amam tanto. Porém, no meio da briga, os dois presentes acabam rasgando. Um desastre total. A Sahi entra e vê toda a bagunça. As duas tentam disfarçar e dão feliz aniversário, já que é meia-noite. E pedem desculpas pelos presentes estragados. E a Sahi diz que o amor da Yae é tão grande que fez várias pelúcias para ela. Yuna focou tanto o seu amor que fez um belo amuleto com muito carinho. Só isso basta para o amor das duas ser o melhor presente para Sahi. Afinal, também as ama de montão. Que lindo, gente. O amor fraternal é maravilhoso. Assim, as três se abraçam e choram felizes. O Ryu vê que a Sahi tá bem feliz como as coisas acabaram. Todo esse teatro por simples amor à mais novinha. Muito lindo mesmo. Ele dá um feliz aniversário todo acanhado e tímido. Mas dá. As três saem para comer algo bem gostoso. E na manhã seguinte, Yae tá morrendo de sono por ter se esforçado tanto nas pelúcias. A Sahi a chama para ver algo. Os presentes rasgados foram costurados totalmente. Ryu passou a noite varado para arrumar. Tá até dormindo no chão com um livro ensinando sobre costura, deixando um cartão de feliz aniversário para Sahi. Aqui as três se apaixonaram ainda mais pelo garotão. Então, ele tem um tipo de visão da Yuna querendo que ele fique
fique parado para ela mostrar sua gratidão e parece dar um beijo nele. O menino acorda assustado, tendo tido um sonho tão vívido e real. Olhando o celular, vê que a senhora Mahiru quer falar com ele pessoalmente. A Sahi tá com o uniforme indo pedir ajuda para ele costurar o botão nele. E Ai quer saber onde ele botou o mangá dela depois de ter limpado o quarto. Mas o sujeito já saiu e Yuna diz que ele foi ver Mahiru e volta à tarde. Então elas vão ter que esperar. Yuna dá uma bronca nas duas, dizendo que estão dependentes demais do Ryu. Especialmente a Ai, que deu até um beijo na bochecha dele. Vai que o garoto começa a ter desejos impuros. E a Sahi tá tramando algo com ele também. E o fingimento não cola nem um pouco. Yuna grita com as duas e fala que sacerdotisas que se prezem não podem ter contato em excesso com alguém do gênero oposto. Precisam ter mais dignidade e interagir com cuidado com ele. Mas a Sahi diz que Yuna não pode o tratar de forma tão fria assim. Elas precisam demonstrar sua gratidão por tudo que o Ryu fez por elas. Yuna fica pensativa quanto a isso. Ele chega no orfanato e pega o uniforme da escola nova que chegou. Acabou indo pro endereço errado devido a um erro na papelada. Agora as férias de primavera acabam. Exatamente em uma semana. Ela não precisava ter chamado pra isso. Era só enviar. Mas Mahiru queria o ver pessoalmente, por isso chamou. Ela pergunta como anda a vida com as sacerdotisas. E o garotão se acha, porque elas sempre precisam dele pra tudo. Ele diz que cansa, mas gosta da sensação de ser necessário. Tá todo. A mais velha é muito preguiçosa e tem que acordar ela toda hora. A do meio demora um século para fazer as coisas e é muito lerda, mais esforçada. E a mais nova é ruim demais com trabalhos manuais, então tem que fazer tudo para ela. Mahiru sabe que ele gosta disso e tá fingindo reclamar das suas tarefas na casa. Precisa ficar mais humilde e focar mais em seus estudos e ficar um pouco mais afastado das três e só prestar sua ajuda a quem realmente é importante para ele. O Ryu vai embora ao pôr do sol e olha que Yuna está esperando perto do portal Tori. Ela quer falar um pouco com ele e vão juntos para casa. Mas tá um climinha meio estranho, sem conversa, então ela faz uma massagem nos seus ombros, o deixando todo sem jeito. Mas até que tá bom. Ela também amarra seu cadarço e ele não entende pra que isso e fica olhando o decote chamativo e já pede para Yuna parar, pois não precisa disso. Porém, ela só quer mostrar sua gratidão com suas ações, seguindo o conselho das irmãs. Dito isso, Ryu nota que essa cena toda é exatamente o que viu no seu sonho. Quer dizer que o beijo também pode rolar. Daí, ela o agradece por tudo que fez a elas e ao santuário Amagami. Quase que o Ryu leva um infarto. Então, a menina correndo esbarra em Yuna e ela cai em cima de Ryu, mas ele impede o beijo com a mão. Quase que rola no último segundo. Maldito anime! Então, Yuna taca sal nela para se livrar das impurezas e chama o Ryu para ir embora. Ele estranha ela não ficar brava, mas não rolou nada sério. Yuna só caiu em cima dele por acidente. Ele segue na frente e Yuna pensa no que acabou de rolar e taca mais sal em si para se livrar das impurezas do coração. O amor está fluindo. O Ryu começa a ter outras visões. A Yuna com cara de boba, a mais velha perto de um rio ou represa tendo uma surpresa. Quem parece ser o próprio Ryu se escondendo e os quatro juntos andando com o Ryu, levando a Sahi nas costas. Isso tá estranho para ele. Do nada, ele está deitado com as três em seu peito e infelizmente pro meninão, ele acorda. Na hora da refeição, Yuna diz que elas precisarão visitar a senhora Tsukigami para pedir conselhos. Ela está no santuário Tsukigami, em Arashiyama, o mesmo local do sonho do Ryu. É um lugar bem maior que o santuário Amagami. A mulher de lá que ensinou as três irmãs como ser uma sacerdotisa. O número de visitantes ao santuário aumentou bastante depois do festival. Porém, agora há outro desafio. Elas precisam manejar os visitantes e as suas aulas começam na próxima semana. Por isso, vão pedir conselhos de como administrar um santuário com a senhora Tsukigami. Será que o Ryu gostaria de ir com elas? Mas o garoto rejeita com todas as forças. Não vai deixar um sonho ditar seu destino. Vai evitar essa premonição. Então, Chidori chega com um pacote. Logo depois dele dizer que não ia, acaba tendo que levar esse item para elas em Arashiyama. O futuro não vai ser mudado tão facilmente. Enquanto isso, uma sacerdotisa avisa a chefe que as irmãs Amagami chegaram. E ela pede para prepararem 4 copos de chá. Ela sabe que o Ryu se aproxima. A moça parece estar com um haki de observação estralando. O Ryu chega com o pacote e as irmãs não estão entendendo nada. Quando desamarram um embrulho, vem que é uma caixa com selos contra espíritos malignos. Tsukigami pede para o pessoal se acalmar. Ela se apresenta ao Ryu. Ela é a sacerdotisa sênior Yomiko Tsukigami, do santuário Tsukigami. Ele pergunta se esse trem de hierarquia é real. Yuna fica indignada que ele não sabe disso. Ela é muito importante, abaixo somente da vice-chefe e a sacerdotisa superior. Agora Yomiko irá resolver a questão da caixa com os selos. Ela parece emanar uma aura poderosa. Agora o anime tem poderzinho, loucuras. Mas na real era tudo um drama. Tinha somente os doces, que quase passaram da validade. O velho Chidori enganou o Ryu direitinho. Agora poderão comer os doces juntos. Yuna principalmente tá com uma fome lascada. O santuário Tsukigami cultiva a divindade da lua Tsukuyomi, que possui uma longa história. A lua ilumina a escuridão e seu santuário oferece bênçãos que ajudam a guiar as pessoas preocupadas e em sofrimento. Yuna comenta da lenda que o santuário torna sonhos em realidade. A lenda do arco-íris sonhador da lua. Parece até coisa de criança. Em uma noite onde a lua está grande e alta no céu, se você andar por cima da luz do arco-íris, seus sonhos se realizarão. É o que diz a lenda. Mas o Ryu não é muito de acreditar nessas superstições. Então as irmãs partem direto pro assunto da visita. Querem saber como administrar melhor os visitantes do santuário. Agora que aumentou a quantidade, tá difícil lidar. Yomiko fala para Yuna não a chamar de mestre, que isso não é fofo. E a Sahi ficou mais linda desde a última vez. Até parece uma bonequinha. E aí cresceu muito, se é que me entende. Essa Yomiko aí é só nos sonhos que Jesus, o Ryu tá em choque com os atos indecentes. Yomiko reservou uma estadia na pensão com fontes termais para esta noite. E diz que podem aproveitar o quanto quiserem. Coisa boa, porque Yai adora banheiras grandes. O Ryu não quer ficar aí de jeito nenhum. Precisa estudar e não deixar mais coisas dos seus sonhos se cumprirem. Eles então veem um monte de sacerdotisas fazendo
fazendo suas orações em gratidão às divindades pelo dia que tiveram. Essas foram muito bem treinadas por Yomiko. O Ryu não tem noção da grandeza dela. As irmãs torcem para que o Santuário Amagami consiga ser grandioso desse jeito um dia. Yomiko mima Asahi e as outras demais, como se fosse uma segunda mãe para elas. Porém, o Ryu logo pergunta por que ela está evitando aconselhar as meninas. Yomiko nota que o rapaz é perspicaz, e é verdade, não vai dar conselhos para elas, porque o santuário é um peso enorme demais para carregarem. Ela pergunta se estão realmente preparadas a viver a vida de sacerdotisas para sempre. Asahi e Yuna logo entrarão em épocas de provas de admissão, e Ai tem que decidir o que fazer depois da faculdade. A vida religiosa não é a única existente, todos têm somente uma vida, por isso as Amagami precisam escolher sabiamente qual é o seu sonho. Ela então se retira, mas Yuna exclama que está preparada, pelo bem da família de agora e pelas pessoas que vêm cultuar, e acima de tudo pelas divindades. Ela está preparada para servir. Porém, Yomiko diz que isso é apenas um senso de responsabilidade, e que as coisas não funcionam assim. Elas podem achar que são sacerdotisas por completo, mas sem a ajuda de Yomiko, será que conseguirão dar conta das coisas? O Ryu a chama e diz que mesmo acabando de se mudar para a casa delas, sabe quanto elas amam o Santuário Amagami. Yomiko está sendo fria demais, as conhecendo há mais tempo e também sabendo da paixão delas. Dito isso, Yomiko fala se ele realmente entende a situação. O Ryu teria que casar com uma delas para o Santuário Amagami permanecer firme e forte no futuro. Com sua recusa, é difícil dele continuar existindo. Ele não tá pensando com cuidado. Yomiko pede para que os jovens pensem mais no futuro e digam o que desejam a ela na próxima manhã. Já anoitecendo, os quatro estão acabados e Ai vai dar uma volta e pede para irem na frente para a pensão. O Ryu precisa voltar para casa e estudar para virar um médico, não podendo pegar esse santuário delas. Então Yuna quase cai no chão, mas o Ryu a segura. Daí ela tá com a cara de idiota da premonição do Ryu. Começou a doideira. Yomiko recebe uma ligação que aparentemente é do Chidori, e ela diz que o Ryu faz seu tipo, pelo menos de rosto, e pretende ver o resultado em breve e se questiona qual das três é a mais adequada para levar o Santuário Amagami para o futuro. Asahi diz que Yuna entrou no modo depressivo, sempre leva tudo a sério, então coisas pequenas a abatem, a deixando bem para baixo. Enquanto isso, Ai entrou no modo sumida e foi para longe. Agora Asahi, no modo maratonista, vai procurar por sua irmã e aproveitar para ficar um pouco sozinha e refletir, enquanto o Ryu cuida da Yuna. Ela diz que não precisa se preocupar com ela, pois vai ficar bem, mas a cara não diz isso. Ele pega um café para ela, mas não consegue beber, e gosta mesmo é do Yoshiruko, porém deixa cair no chão e pensa que nem a latinha quer ela de tão ruim como sacerdotisa ela é. Yuna se esforça tanto e toma a liderança pois ama seu dever como sacerdotisa, é o que acha o Ryu. Ela diz que isso não é verdade, apenas faz o dever que uma sacerdotisa deve realizar, não tendo relação alguma. O Ryu a conforta, dizendo que vai comprar mais um Yoshiruko, e sabe que ela está mentindo, pois não sabe falar o que realmente sente. Voltando, o Ryu observa que Yomiko tá escondida observando, preocupada a Yuna. Ela finge que está dando um passeio por ali, e agora a Yuna sumiu. Tadinho do Ryu que só tem problema atrás de problema. Ele vai à cachoeira e encontra a menina, que pretende ir para baixo dela meditar, e ele diz que ela não pode molhar suas roupas ali. Daí ela tira sua calça e segue seu caminho, mas o Ryu a impede disso e fala para parar. Então, por um acidente, segura seus seios. Esse moleque safado tá sentindo a maciez da Yuna, que apavora e taca sal no taradão. Depois do ocorrido, os dois vão para casa, e o Ryu diz para parar de olhar de um jeito que vai trucidá-lo a qualquer instante. Ele só queria consolar Yuna, mas ela nunca pediu ajuda, e desabafa que ele mesmo fala que tem que estudar e não vai se casar com nenhuma delas, então não tem razão de ficar ajudando com o santuário. Se ele achou que a Asahi ou Ai gostassem dele, pode tirar o cavalinho da chuva. Elas nunca pediram ajuda e pede para esquecer delas logo. Elas não estão felizes só por causa da ajuda de Ryu com o santuário, se é o que ele pensa. E xinga o menino de narcisista, tarado e maluco, só pensa em estudos e nada mais. Daí o Ryu fica pistola e desabafa que ajudou para se sentir bem mesmo, e acha que é um pouco bonito e pode fazer qualquer coisa se esforçando um pouco. Fez tudo isso porque quis genuinamente ajudar. Dito isso, Yuna começa a rir da sua cara depois de ver uma cena dele todo bravinho e bobo. Não entende como alguém pode gritar coisas tão vergonhosas assim. Yuna está começando a se sentir meio idiota depois de ter ficado desanimada, e lembra de sua mãe e das palavras de Ryu, de fazer porque quer. Esse é um jeito de seguir em frente também. Continua rindo das palavras do Ryu e pede desculpas por rir do menino patético e perder o controle da risada, e fala para ele se animar. Morrendo de vergonha, o Ryu grita que a odeia e nunca mais comprou Shiroko pra ela. Isso é briga de casal bobo mesmo. Asahi chega depois de uma corridinha e Yuna já tá no alto astral novamente, já que não pode ficar deprimida para sempre. E o Ryu pergunta se não achou sua irmã Ai. Asahi nem sequer procurou por ela, logo ela deve chegar em casa. E o Ryu acha que elas são despreocupadas demais, mas na real talvez seja o Ryu que tá demasiadamente preocupado porque gosta da Ai. Daí ele já fica em choque. Yuna fala que Ai já é adulta e sabe se cuidar, não precisa ser tão protetor assim. Com isso, o Ryu vai voltar para casa. Dito isso, ele pensa se conhece as meninas de verdade mesmo, e acha que não. Já é noite e Ai está perto de uma represa da região, refletindo sobre o futuro. Então o Ryu encontra a mais velha, dizendo que foi através de seus poderes épicos de ver o futuro que a encontrou. Papo de maluco do menino. Tentou ser legal, mas não deu. Ele sabia onde ela estava por conta do seu sonho. O Ryu fica todo vergonhoso quando diz que uma garota não pode ficar sozinha à noite, pois é perigoso. E Ai fica feliz com sua gentileza e ele fica mais envergonhado ainda. Chegando mais perto até estarem coladinhos, e Ai diz que ele errou o cálculo da sua tarefa, deixando o Ryu em dúvida de como ela sabe disso, apenas olhando rapidinho o livro. Então ela começa a fazer contas mentalmente, como se estivesse com um ábaco na mão. E realmente o Ryu tinha errado. E Ai é meio que um gênio. E o Ryu a elogia que ela sabe de artes, tem um ótimo senso de design, é boa em muitas coisas. E Ai estudou muitas coisas diferentes quando era mais nova. Também sabe fazer chá, arranjos de flores e luta artes marciais, o que impressiona
impressiona bastante o Ryu. Com isso, ela pode escolher o que quiser pro futuro, mas isso não é fácil para Yae. O que será que seu eu futuro faz? Pode ser que tenha se casado com um garoto que herde o santuário, então ela pergunta qual futuro o Ryu acha melhor. Ele fica em choque com a pergunta, então tá na hora de ir embora, mas com o vento forte, o Ryu segura Yae para ela não cair, porém acaba dando de cara na água, Yae sentando nas suas costas. Com frio e todo molhado, o Ryu tá pra pegar um resfriado. Depois ele vai tomar um banho quente no banheiro do quarto das irmãs. Yuna não tá gostando nada disso, mas a banheira pública já tinha fechado e não tinha o que fazer. Yuna acha que Yae e o Ryu estão juntinhos demais pro seu gosto, mas ela fala que não aconteceu nada. E aí rebate que talvez o Ryu tenha melhorado seu humor, e ela lembra do acidente na cachoeira e fica toda em choque e mente bem mal que nada rolou, e sai para comprar algo de comer. Asahi sugere que Yae vai tomar banho, como um pedido de desculpas por ele ter caído no rio, se expor todinha para ele. Mas Yae, a voada, não entende muito bem, então ela pede para entrar e o Ryu fica em choque. Yae vem de toalha e entra no banho, porém, para a tristeza do otaku médio, isso era tudo da imaginação do Ryu, então ele tenta se esconder dela, pois Yae realmente entra, mas de roupa e só para dar um shampoo que ela gosta, e o maluco escondendo o rosto atrás de um vaso de planta, igualzinho o seu sonho. Ele conta que tava achando que Yae fosse entrar do nada e nua. Ela disse que esse menino tá muito safadinho por pensar essas coisas. O Ryu tava estudando numa boa, enquanto Yae tava escolhendo sua bebida, mas ela demora tanto que ele vai lá ajudar. Yae está bem indecisa quanto à sua decisão, que nem em relação ao seu futuro. No passado, uma mulher lhe disse que seu futuro já estava decidido, sua relação com amigos, até a pessoa com quem vai se casar, uma vida preparada para ela. Yae achou que não fosse querer nada, mas no fim tudo mudou. Então Ryu toma a frente e escolhe por ela, assim a despertando desse pensamento que a retrai tanto. Ele diz que embora ela pareça saber das coisas, é uma criança perdida em espírito, pois sempre vê que Yae tem medo e hesita de alguma forma. Mas o Ryu irá guiar sempre que for necessário. Ela brinca com ele, colocando a latinha nas suas costas, pois achou que ele seria o tipo de namorado controlador, mas agora irá fazer suas próprias decisões, e que o Ryu pode parar de ser atrevido, porque ela é a mais velha aí. Assim, lembrando do beijo das carpas, o amor está no ar. Asahi tá toda atiçada, chamando o Ryu para deitar com ela, mas daí Yuna bota juízo na cabeça da mais nova, e ela não quer dormir no mesmo quarto com um homem do lado. Nunca se sabe o que pode rolar, então tá achando o Ryu de criminoso, mas não tem que se preocupar com o garoto, ele é bem gentil e correto. Depois de uma conversa boa e a famosa briga de travesseiros entre todos, na manhã seguinte, mais uma coisa do sonho de Ryu se realizou. Yuna e Yae dormindo coladinhas nele. Ele levanta e vê que a Asahi tá olhando algo no celular, e dá um susto nela. Ela deixa cair o celular e o Ryu olha o que está na tela, que é um recrutamento de uma escola de Tóquio que é famosa pelas corridas de revezamento. A Asahi conta que recebeu uma oferta deles no ano passado, devido a uma corrida que fez, e pensa em ir morar sozinha em Tóquio no próximo ano. A Asahi contou isso somente ao seu avô, pois tem medo de dizer às suas irmãs, porque sabe que elas iam a apoiar. Isso deixaria mais difícil a decisão de sair de casa. Mas o Ryu quer que a Asahi fale logo com ela sobre. Não pode deixar esse assunto se mudar fora do conhecimento delas. Além do mais, tem que contar a Eumiko também sobre sua decisão pro futuro. Ela concorda finalmente, mas quer que ele a largue, e com isso os dois caem no chão numa posição embaraçosa, e a Asahi já tira fotos da cena para chantagear o Ryu, e para ele prometer que não vai falar nada com suas irmãs. O Ryu entende se ela não quiser falar desses sentimentos complicados, mas tá sangrando pelo nariz por ter visto um pouco do corpo da Asahi com a yukata meio aberta. E a Yuna acordam e os veem. Com medo de falar com as duas, a Asahi corre dali. Yuna acha que o Ryu fez algo com ela, mas não foi bem assim. Então ele revela que a Asahi planeja morar sozinha em Tóquio. Elas ficam tranquilas com isso. Elas suspeitavam de algo estranho rolando com a mais nova, mas não queriam tomar as decisões por ela, que nem o Ryu, que fica se intrometendo na vida alheia. A Asahi sempre foi empenhada em conseguir fazer as coisas sozinhas, e as mais velhas apenas ficavam distantes e torcendo por ela, independente de sua escolha. Elas não querem saber das coisas até que a própria venha lhes dizer como se sente. Embora Yae vai sentir muitas saudades da caçula quando partir. A Asahi corre no meio de bambuzal, pensando que precisa virar logo uma adulta e ser independente. Dito isso, o Ryu a acha e fala que ela tem que ser sincera com as irmãs sobre isso. Não pode se separar de sua família que tanto ama sem essa conversa. Ele entende como é alguém ir embora sem dizer nada. É doloroso para todo mundo. Suas irmãs querem que a Asahi conte como se sente. Elas vão lhe dar todo o apoio se é realmente isso que ela quer fazer. Não importa se estarão separadas. Os laços formados junto de sua mãe não serão. Com isso, ela decide que não quer ir para Tóquio, já que é tão bonita. Se for embora, vão perder muitos visitantes ao Santuário Yamagami. E a história do anime tem que continuar com as três juntas também, né? A Asahi quer que as três fiquem juntas para sempre, assim, tendo um abraço em família. A Asahi já não quer mais esse grude chororô e começa a pegar no sono, já que a tensão e a adrenalina abaixaram agora. O Ryu a leva nas costas e diz que tá tudo bem ela ficar assim, e a Asahi gosta de ser tratada como uma princesa dessa maneira. O Ryu está tendo mais uma premonição e acorda com as irmãs já mais velhas. A Asahi, a garotinha, já tem seus 22 anos e uma mulher madura completamente. Yuna disse que o Ryu ainda não é um adulto se não se formar e arranjar um emprego, mas mesmo adultos, algumas coisas não mudam. Porém, o Ryu não tá entendendo nada. Como ele está no futuro, tendo a mente do passado e parece que esqueceu de uma promessa que fez para as irmãs sacerdotisas. O dia prometido tá próximo, uma ideia que veio dele. Assim que receber o certificado de médico e sacerdote, irá se casar com as três irmãs Amagami. Aí sim, garotão, poligamia tá liberado. No entanto, pra sua tristeza, meu pequeno otaku médio, tudo não passava de um sonho, e ele acorda no mundo certo dessa vez. Então, vemos que Mahiru e Omiko estão para conversar com calma a pedido da sacerdotisa da lua, que ajudou Mahiru a achar um lugar para o Ryu morar. Ela disse que não
não foi nada, já que o Santuário Amagami já havia pedido ajuda para encontrar um bom candidato para herdar o santuário e se casar com uma das meninas. É muito curioso ver que os filhos adotivos que as duas criaram agora irão se juntar e formar uma família. Mahiru fica até triste de deixar o Ryu com uma delas, já que as conheceu e as achou muito gentis e adoráveis, e o menino é todo seco e reto, mas isso é como uma mãe se preocupa com o filho. Porém, Yumiko não acha que isso também possa ser aplicado a ela. Mahiru pergunta sobre a história da Yumiko com as garotas, que começa 6 anos atrás. Yumiko foi ao Santuário Amagami para prestar seus respeitos após as garotas perderem a mãe. Ela havia perguntado a Chidori qual seria o futuro do santuário, mas ele também não sabia o que fazer. De repente, Yuna e as meninas surgiram de trás das paredes, imploraram a Yumiko para que se tornassem suas discípulas, o que a pegou de surpresa. Não muito depois, as garotas estavam lutando para aprender seus deveres de sacerdotisas, e Yumiko estava contemplando escapar com um jovem pastor descolado. No entanto, ela decidiu se curvar sobre as meninas a 90 graus para ajudá-las a mostrar a melhor forma de respeito aos outros. Depois, as meninas passaram a folhear folhas, mas a Sahi estava especialmente ruim nisso. Yumiko a repreendeu, pois a Sahi não parecia estar tentando o suficiente, falando de um jeito bem bravo, o que deixou a Sahi muito triste. Mais tarde, Yumiko se perguntou como poderia treinar 3 garotas pequenas quando ouviu a Sahi prometendo trabalhar mais arduamente. As outras duas concordaram em fazer o seu melhor para deixar a mãe delas orgulhosa. Yumiko ficou feliz em ouvir seus planos de praticar sozinhas. A partir daí, as meninas começaram a melhorar em seu treinamento, mas Yumiko se perguntava se estavam realmente felizes apenas seguindo os passos de sua mãe. Para Yumiko, parecia que seus dias divertidos tinham passado em um instante, e após anos de treinamento, as garotas tiveram que se despedir com lágrimas nos olhos. Yumiko lembrou-se de que ainda eram novatas e poderiam chamá-la para assistência a qualquer momento, mas isso fez as meninas felizes, pois perceberam o quanto ela parecia com sua mãe. No presente, Mahiru ficou maravilhada ao ouvir sobre Yumiko treinando as garotas, ao mesmo tempo em que o Ryu terminava de ouvir a história delas. Depois, elas explicaram como se sentiram solitárias, ao perceber que não poderiam vê-la com frequência, sempre percebendo quanto tempo gostariam de passar com Yumiko, mas lamentando como ela estava ocupada. Enquanto isso, Mahiru perguntou a Yumiko qual era exatamente o problema com as garotas. Então, Yumiko explicou que Chidori havia lhe perguntado sobre escolher um sucessor para o santuário. No entanto, ela não acha que nenhuma delas deveria sentir essa pressão, e deveria seguir seus sonhos. Em seguida, Yumiko se perguntou se era fora de lugar sentir-se assim, já que ela não era nem mesmo da família. Nesse momento, Mahiru e Ryu aconselharam Yumiko e as garotas, lembrando-se de seu tempo juntos. Eles insistiram que, mesmo que não fossem parentes de sangue, ainda poderiam se tornar uma família. Após isso, as garotas se animaram. Naquela noite, as meninas concordaram em se encontrar com Yumiko na ponte, enquanto Ryu as acompanhava. Ele percebeu que as coisas estavam exatamente como em seu sonho, e planejava ir direto para casa após cumprimentar Yumiko. Ela se encontrou com as meninas e comentou que a lua parecia ter algumas bênçãos naquela noite. Em seguida, ela perguntou às garotas quais eram seus sonhos futuros. Ryu percebeu que Ai estava tão leve quanto sempre, mas Yuna estava apenas se forçando, enquanto a Sahi havia desistido de seu sonho de ir a Tóquio, o que deixou Ryu nervoso sobre o que elas escolheriam, até que as 3 irmãs insistiram que queriam suceder o santuário. Quando as meninas perceberam que todas tinham o mesmo pensamento, começaram a discutir entre si. A Sahi assegurou-lhes que estar com as suas irmãs era mais importante do que ela correr, e que ela era a mais qualificada para ser chefe das publicidades, do marketing. A esse ponto, Yai insistiu que precisava fazer os talismãs e presentes do santuário, o que significava que ela seria melhor nisso. No entanto, a Yuna se recusou a deixá-las, pois era o que ela também queria fazer. O Ryu observou surpreso ao perceber que todas as 3 garotas realmente compartilhavam uma célula cerebral. É muito idiotice. Yumiko então perguntou se era essa a resposta final delas, e as garotas estavam confiantes em sua escolha, todas se lembrando da imagem de sua mãe como donzela do santuário e insistindo em preservar seu lar. Nesse momento, as garotas fizeram a posição de ângulo de 90 graus para pedir ajuda a Yumiko, fazendo com que ela quase se emocionasse. Então, Ryu perguntou se era realmente sábio deixar o santuário Amagami nas mãos de 3 garotas desajeitadas. As meninas ficaram indignadas até que o Ryu pediu a Yumiko para cuidar melhor delas. Yumiko concordou e disse às meninas que suas ideias eram, na verdade, péssimas. Ela apontou que elas não tinham planos para realmente administrar o santuário e dependiam apenas de sentimentos. Com isso, ela concluiu que era muito cedo para escolher um sucessor para o santuário, então iria levar mais tempo para retreiná-las. As garotas não podiam acreditar, mas Yumiko as lembrou de que sempre poderiam chamá-las se encontrassem em apuros. As meninas então perguntaram se poderiam vê-la, mesmo que não fosse nada. Yumiko disse que seriam mais do que bem-vindas. Após terminarem de comemorar, Yumiko perguntou se estariam dispostas a se casar com Ryu, se realmente quisessem suceder o santuário. Neste momento, todas olharam para o Ryu e se lembrou do aviso de Yumiko sobre a sobrevivência do santuário depender dele. Enquanto Yumiko esperava sua resposta, ela se lembrou de Mahiru garantindo a ela que o Ryu não daria uma resposta tão ruim. O Ryu viu a determinação das garotas e decidiu que também precisaria tentar o seu melhor. Ele puxou seu telefone e mostrou às meninas fotos dos meninos do orfanato. Mesmo que eles ainda fossem irritantes, o Ryu disse que seriam os melhores e poderia oferecer como substitutos para o marido. Isso no futuro. Yumiko lembrou-se das palavras de Mahiru sobre o Ryu tendo dificuldades para se aproximar de qualquer um depois que sua mãe faleceu. No entanto, depois de superar esse desafio, ele se tornou o aliado mais confiável. Nesse momento, o Ryu prometeu apoiar o sonho das meninas de qualquer maneira que pudesse. Yumiko finalmente entendeu o que Mahiru queria dizer. As garotas continuaram discutindo seus candidatos a maridos enquanto escolhiam qual menino preferiam. De repente, Yai disse que deveria ser o Ryu, chocando as outras. A Sahi imediatamente concordou, seguido por Yuna, que fingiu que só estaria fazendo em nome do santuário. Tá bom, mente que eu acredito. Como nenhuma das garotas conseguia chegar a um acordo,
acordo, Asahi sugeriu que todas se casassem com ele logo. De repente, luzes brilhantes cercam a ponte, fazendo com que as garotas tivessem que se equilibrar em Uryu. Então, Ryu se lembrou da lenda sobre a lua cheia realizando sonhos. Ao perceber que todas as garotas estavam deitadas sobre ele, Ryu começou a se preocupar que a sugestão de Asahi pudesse acabar se tornando realidade. Agora, enquanto as meninas discutiam entre si, Yomiko não podia esperar para ver qual caminho todas escolheriam enquanto deixava as garotas aos cuidados de Uryu.